Fala, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática, quase chegando no final do ano, né? Aguentem mais um pouquinho que a gente já está quase acabando, né? Com fé em Deus, ano que vem voltaremos à nossa normalidade, tá bom? Então, bora lá, vamos iniciar o nosso conteúdo de números decimais e vamos inicialmente ver um pequeno vídeo aqui para entender o que a gente vai falar durante essa aula. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico nos mais de 7.300 quilômetros da sua costa marinha. E é também na costa marinha brasileira que pelo menos 5 diferentes espécies de tartaruga são estudadas e preservadas. Tem o Donatello, Michelangelo, Rafael, Leonardo... Opa, não, essas são as tartarugas ninja. Desculpe, não tem nada a ver. A preservação das tartarugas que não são ninja é feita no país desde 1980 em diversos pontos do litoral pelo Projeto Tamar. Já o Itamar, que tem o mesmo nome daquele ex-presidente, nasceu na década de 1980 e, apesar de não ser tartaruga, é louco para conhecer o mar e o projeto. Há meses ele junta os centavos para fazer sua primeira viagem ao litoral brasileiro. Litoral Brasileiro é o título do guia que Itamar comprou na livraria de seu bairro por R$ 16,50. Observe essa conta. Ele tinha R$ 17, pagou os R$ 16,50 do livro e ficou com um troco de 50 centavos. 50 centavos é uma representação decimal do dinheiro que, na forma fracionária, pode ser escrita como 50 sobre 100. Em outras palavras, 50 centésimos é igual a 0,50, ou ainda 0,5. Acontece que, de 50 em 50 centavos, Itamar só vai conseguir conhecer o litoral brasileiro daqui a mais ou menos 100 anos. Mais ou menos 100 anos é o tempo que vive uma tartaruga, e com tantos filhotinhos nascendo, a família fica enorme. Família enorme é também a de Itamar, e com tanta gente em volta da mesa, o que não falta são receitas culinárias. A mais famosa é o bolo de fubá da sua avó. E o tal bolo de fubá da avó será a principal fonte de renda de Itamar para sua viagem. Para cada bolo, Itamar precisará de 4 ovos, 1 copo de óleo, 3 copos de açúcar, 2 copos de leite, 3 copos de fubá, 1 copo e meio de farinha de trigo, 2 colheres de fermento em pó e 1 colher de erva doce. O custo total do bolo será de R$ 5,80. Itamar vai vender cada pedaço a R$ 2. R$ 2 vezes 16 pedaços é igual a R$ 32. Subtraindo desses R$ 32 os R$ 5,80 gastos na produção do bolo, Itamar fica com R$ 26,20 de lucro. Com R$ 26,20 por bolo, Itamar vai conseguir muito mais rápido dinheiro para sua viagem. Ele calculou que precisa de R$ 305 para o hotel, R$ 453,70 para as passagens e mais R$ 250 para a alimentação. No total, R$ 1.008,70. Dividindo esses R$ 1.008,70 pelo lucro que terá por bolo, Itamar concluiu que vai precisar de 38,5 bolos para realizar sua viagem. Ei, Itamar, deixa de ser preguiçoso, faz logo 39 bolos, né? Então, vocês perceberam basicamente o que a gente vai falar durante o nosso próximo conteúdo, né? Durante esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui agora, que é basicamente essas operações com números decimais e do que se trata também os números decimais, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre eles, então. Inicialmente, vocês vão perceber que em várias circunstâncias no nosso dia a dia, a gente está trabalhando com números decimais. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo alguns cálculos com a calculadora, você consegue encontrar números decimais. No termômetro, quando você vai medir a sua temperatura, também aparece com números decimais. Inclusive, hoje está sendo bem usado o termômetro, né, por causa do coronavírus.
E numa balança também, quando você vai pesar algum objeto, algum alimento, alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Então, são situações do nosso dia a dia que a gente encontra bastante e que a gente trabalha bastante também com números decimais. E não poderia faltar, como eu sempre falo para vocês, qualquer conteúdo de matemática, a gente tenta lembrar do dinheiro para facilitar para vocês a forma de calcular, né? Para facilitar o cálculo. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui, por exemplo, R$1, a gente vai representar dessa forma aqui normalmente. Então, para ficar bem claro, o que são números decimais? São números que contêm a vírgula, são números com vírgula, né? Então, você tem aqui 1,00. Aqui é a mesma coisa, ó. 10 centavos. O que é essa moeda de 10 centavos? É uma parte das 10. Né? Então, se você for dividir R$1 em 10 partes, 10 centavos vai ser uma parte dessas 10. Então, em R$1, você tem 10 moedas de 10 centavos. Então, o que seria o 10 centavos representado? 0,10 ou 0,1, como a gente vai ver mais à frente. E 1 centavo é a mesma coisa. Você vai dividir R$1 em 100 moedas de 1 centavo. Então, é 1 centésimo de R$1, não é isso? Então, são 100 moedas de 1 centavo que pode ser representado dessa forma aqui. Então, várias situações que a gente trabalha no nosso dia a dia podem ser representadas pelos números decimais. Frações decimais. A gente vai perceber aqui agora, já que a gente estudou anteriormente o conteúdo de frações, a gente vai entender agora o que tem a ver frações e números decimais. Observa só. As frações cujo denominador é uma potência de base 10 são denominadas frações decimais. O que é a potência de base 10? Aqui, ó, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3. A gente viu, né, quando a gente estudou potências, 10 elevado a 1 é igual a 10, 10 elevado a 2 é igual a 100 e 10 elevado a 3 é igual a 1000. Então, o que a gente está percebendo agora? A gente está percebendo que a gente está formando uma fração com essas potências no denominador. E isso é o que a gente chama de frações decimais, que podem ser lidas em forma de decimal também, número decimal. Então, por exemplo, o que significa 1 sobre 10? É a mesma coisa que 0,1, que a gente costuma ler como 1 décimo, né? Notinha que aparece bastante na matemática, né? 1 sobre 100 é a mesma coisa que 1 centésimo. E 1 sobre 1000 é a mesma coisa que 1 milésimo, que pode ser representado dessas formas que eu estou mostrando aqui em números decimais, que a gente vai ver mais à frente como é que faz essas conversões aqui de fração para números decimais, tá bom? E aí você tem esse quadrinho aqui que nos ajuda a mostrar essa representação. Então, quando eu tenho aqui unidade, é basicamente o inteiro, né? Então, aqui eu tenho 1 inteiro, certo? Aí, como agora eu tenho que trabalhar com números decimais, eu tenho aqui 0,1. Então, esse 1 está na casa dos décimos. Você tem a tabelinha aqui, ó, décimos, centésimo, né? E milésimo. Então, se você vai olhar o de baixo aqui, por exemplo, você tem 0,01, ou seja, você tem 1 centésimo. Se você olhar esse último aqui, você tem 0,001, que no caso representa 1 milésimo, que foi o que a gente mostrou aqui acima. Ok? E aí eu trago aqui um pequeno exemplo para vocês, deixa eu apagar para vocês visualizarem aqui. Quando o número é um pouquinho maior, olha só, o que é que você tem aqui? Se a gente fosse colocar aqui nessa tabelinha. Você tem aqui na unidade 8, ou seja, esse 8 faz parte dos inteiros, tá bom? Então são 8 inteiros. Aí você tem esse 6 aqui na casa dos décimos, né? Então você tem 6 décimos. Você tem esse 7 na casa dos centésimos, que seria 7 centésimos. E você tem esse 1 na casa do milésimo. Aí você pode ler aqui de algumas formas. Você pode, por exemplo, ler 8 inteiros, 6 décimos, 7 centésimos e 1 milésimo. Por exemplo, você vai detalhar de 1 em 1. Ou então você pode ler de forma direta. Você vai aqui, 8 inteiros, 671, o quê? Milésimos. Né? E você vai ler esse número de forma completa. Se você quiser detalhar, fica a mesma coisa, tá bom? Aí fica na sua escolha. Algumas propriedades que a gente precisa utilizar durante o uso dos números decimais, a primeira é a seguinte. Quando acrescentamos ou eliminamos zero à direita de um número decimal, seu valor não muda. Essa propriedadezinha ela é bem interessante, e eu mostrei aqui no início da aula, mas vamos ver novamente aqui. Ó. Então, por exemplo, você tem aqui o conteúdo de uma garrafa de suco de laranja. Isso aqui está errado se eu falar que tem 1,2 litro, ou se eu falar que tem 1,20 litro,
É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Ó. Olha o que está dizendo aqui a propriedade. Quando acrescentamos ou eliminamos zero à direita de um número decimal, seu valor não muda. Então, se eu tivesse aqui 1,200000, quantos zeros eu quisesse, né, aqui para frente, à direita no caso, né, esse valor não mudaria, seria essa mesma representação aqui, tá bom? Então, é a mesma coisa que 1 litro e 200 no caso, né, ou 1,2 litros aqui no caso, tá bom? E aí eu estou mostrando aqui através da tabelinha que a gente mostrou anteriormente que 0,1 é a mesma coisa que 0,10, que é a mesma coisa que 0,100. Ou seja, esses números aqui, eles são iguais. Esses zeros aqui à direita, ó, eles não precisam aparecer. Se quiser colocar, não tem problema, mas ele não vai mudar o nosso cálculo, tá bom? Mais um exemplo. 0,6 é igual a 0,60, que é igual a 0,600. Ó, perceba que você tem os zeros aqui também à direita, que não influenciam no valor final. 2, 2,0, 2,00 e 2,000 também é a mesma coisa. Então, quando eu falar para você, escreva o número 2, você pode escrever ele sozinho, ou então você pode colocar 2,0. Vai ser da mesma forma, ok? E os outros, como vocês estão vendo aqui mais à frente. Transformações. Como a gente vai poder transformar, como é que a gente faz a transformação de um número fracionário para decimal e vice-versa? Vamos observar aqui agora. Transformação de um número da forma decimal para a forma de fração. Observa só. Acompanhe alguns exemplos de como transformar um número que está expresso na forma decimal para a forma de fração. Eu trouxe aqui basicamente um exemplo e vou mostrar essa mesma transformação, só que de uma outra forma, no próximo slide, tá bom? O que eu tenho aqui? 2,4, ou seja, 2 inteiros e 4 décimos. Como é que eu posso transformar isso aqui em uma fração? Você tem 2,4, se você sabe que você tem 2 inteiros, então eu posso separar isso aqui, ó, deixar a parte inteira, né, e somar com a parte fracionária. 2,4, não é? Ó, 4 décimos. O que é 4 décimos? É 4 sobre 10. Então eu tenho 2 inteiros mais 4 sobre 10. 2 inteiros, se eu fosse colocar aqui uma fração equivalente para ficar com 10 embaixo, né, 10 no denominador, seria o quê? Seria 20 sobre 10, certo? Que seria a mesma coisa que 2 inteiros. Ó, 20 dividido por 10 dá o quê? Dá 2. É a mesma coisa que 2 inteiros, tá bom? Mas eu estou colocando aqui 20 sobre 10 por quê? Porque agora, lembra lá da operação com fração que a gente ensinou? Agora eu tenho aqui duas frações com o mesmo denominador. O que eu faço? Mantenho o denominador e somo os numeradores. 20 mais 4, 24 décimos. Ou seja, isso aqui, 2,4, é a mesma coisa que, em fração, 24 sobre 10. E ainda, se eu quiser simplificar, dividindo em cima e embaixo por 2, eu tenho 12 sobre 5. E aí eu paro aqui porque não tem como mais eu simplificar essa fração. Tornou-se aqui, então, uma fração irredutível. Então, sempre que você quiser transformar um número decimal em uma fração, você vai tentar transformar aqui em duas frações, assim, né, como a gente fez aqui, em números equivalentes, em frações equivalentes, para que você possa somar e aí finalizar o processo com uma fração irredutível, tá bom? Esse é um processo mais complexo. Ah, professor, então tem um mais fácil? Tem, estamos aqui para isso, e aí agora que a gente vai mostrar. Observa só, processo prático, que o livro está chamando aqui. Se você tem 4 inteiros e 7 décimos, pelo outro processo você teria que fazer o quê? 4 inteiros mais 7 sobre 10. Procurar agora um denominador aqui, né, uma fração equivalente com o denominador 10, ou seja, daria mais trabalho. O processo prático vai dizer o seguinte, você só faz eliminar a vírgula, ó, esquece essa vírgula aqui, ó, certo? Junta os números, então ficou o quê? 47, certo? Quantas casas você tinha na frente da vírgula? Uma casa, né, à direita da vírgula. Então, se você tinha uma casa, você coloca um zero, certo? Então, 47 sobre 10 é a nossa representação de 4,7 em fração, certo? Então, 4,7 é a mesma coisa que 47 sobre 10. Entenderam? Não? Então, bora para mais um exemplo. 0,75. Esquece a vírgula, ó, risco a vírgula aqui, tá bom? Pega o número todinho, que seria o 0,75, mas 0,75 e 75 é a mesma coisa, então a gente coloca só 75. Então fica 75. Quantas casas à direita da vírgula eu tenho? 2 casas, então são 2 zeros. Uma casa,
um zero. 2 casas, 2 zeros. 3 casas, 3 zeros. Tá bom? Então, a gente vai conseguir transformar um número decimal em fração apenas contando a quantidade de casas que você tem depois da vírgula à direita da vírgula. Ou seja, por conceito, a gente tem isso aqui. Na transformação de um número decimal para a forma de fração decimal, o numerador da fração será o número decimal sem a vírgula. Como a gente está mostrando aqui, ó, o número decimal sem a vírgula, certo? E o denominador, que é a parte de baixo, será uma potência de 10, com uma quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais do número decimal. Então, será um número decimal aqui embaixo, né? Com a quantidade de casas, o número de zero aqui, a depender da quantidade de casas que você tinha aqui à frente da vírgula. Se você tem 2 casas, 2 zeros. Se você tinha uma casa, 1 zero. Tá bom? Então, um processo bem mais prático, bem mais simples, mas se você preferir o outro, se na hora você não se lembrar desse processo, você pode fazer da outra forma, que é transformando em 2 frações equivalentes. Ok, crianças? E o processo inverso, professor? Como é que eu transformo um número na forma de fração decimal para a forma decimal? Então, por exemplo, eu tenho aqui 21 sobre 10. O processo complicado é esse aqui. Depois também tem um processo mais fácil, tá bom? 21 sobre 10, eu posso dizer que é o seguinte. É 20 sobre 10, né? 20 sobre 10 aqui, ó. Mais 1 sobre 10. Por quê? Porque quando você somar aqui, ó, conserva o denominador, que é 10, e soma os expoentes. 20 mais 1, 21. Concorda comigo? Então, 21 sobre 10 é igual a 20 mais 1 sobre 10. Transformado em fração, fica 2 frações diferentes aqui. Ou seja, o que é 20 sobre 10? 20 dividido por 10 é igual ao quê? A 2, certo? Então, se você tem 2 mais 1/10, você tem 2 inteiros, ó, aparecendo aqui, e 1/10, o que é 1/10? É 0,1 aqui na frente. Ou seja, 21 sobre 10 é a mesma coisa que 2,1, como a gente está mostrando aqui. Então, você conseguiu transformar um número em fração para um número decimal. Okay? E o processo mais simples, professor, como seria? Vamos ver agora. Processo prático. Então, se você tem aqui, ó, 52 sobre 10, certo? O que você vai fazer? Você repete o número aqui, ó, 52, tá vendo? Só que agora você vai ter que colocar a vírgula. Na verdade, você vai estar fazendo o inverso do que a gente mostrou anteriormente. Então, se você tem um zero, ou seja, você vai ter que deixar uma casa à frente da vírgula, à direita da vírgula. Então, você deixa esse número aqui, o 2, depois da vírgula, né? Então, aqui, ó, 423. Repete o 423, como a gente está vendo aqui, certo? E onde é que vai a vírgula? Quantos zeros você tem? 1, 2. Então, você vai ter que deixar 1, 2 casas. Então, a vírgula vem para aqui. Então, fica 4,23. Processo bem mais simples do que a gente mostrou anteriormente, tá bom? Mas, como eu falei, fica por conta do aluno. O que ele optar por fazer vai estar chegando. O importante é que a gente chegue na mesma resposta, tá bom? Então, resumindo, né, ou complicando ainda mais, né, porque normalmente esses conceitos são mais complexos, mas bora lá. O importante é a gente entender o processo prático, tá bom? Se vocês entenderem aqui, está ótimo. Mas só para eu falar um pouquinho o que seria esse conceito, para representar uma fração decimal por meio de um número na forma decimal, basta escrever um numerador da fração, que foi o que a gente fez aqui, ó. Escreve o numerador todinho, 4, 2, 3, certo? E separar com uma vírgula a parte inteira da parte decimal, de modo que a parte decimal tenha a mesma quantidade de algarismos quantos forem os zeros do denominador. Então, se eu tenho 2 zeros, eu tenho que ter aqui, ó, 2 algarismos, né, à direita da vírgula. Se eu tenho 1 zero, eu tenho que ter um algarismo à direita da vírgula. Bem simples, não? Então, bem tranquilo. Na hora que vocês estiverem praticando nos exercícios, vocês vão perceber que fica mais fácil de se fazer quando você está praticando. Comparação agora. Como você pode comparar 2 números decimais? Vamos ver aqui agora. Observa só. Quando as partes inteiras são diferentes. Ó, olha só, isso aqui é mais fácil. Por quê? Porque você tem aqui, qual é o número maior? 4,1 ou 2,51. Aqui fica fácil, né? Até se você lembrar, por exemplo, do dinheiro. R$ 4,10 e R$ 2,51. Quem é maior? R$ 4,00. Isso é óbvio, né? Mas se você analisar, quando você está falando de parte inteira diferente, o que é a parte inteira, professor? Aqui, ó, esse número antes da vírgula é o que a gente chama de parte inteira, tá bom? Quem é maior, o 4
ou 2? Ou seja, 4 inteiros ou 2 inteiros? Quem vai ser maior? 4 inteiros. Então, consequentemente, 4,1 é maior que 2,51. Tá certo? Quer ver mais exemplos? Olha aqui, ó. Quem é a parte inteira aqui é o 0. Não tem a parte inteira, né? E aqui é 1. Quem é maior? 0,1, 1, né? Óbvio. Então, 0,521 ele é menor do que 1,3. Ou então, 1,3 é maior do que 0,521. Olha aqui também, 10,4 e 1,044. Olha a parte inteira, ó. A parte inteira é 10. A parte inteira é 1. Quem é maior, 10 ou 1? Obviamente que é o 10. Então, 10,4 vai ser maior que 1,44. Então, bem tranquilo também quando você tem essas partes inteiras diferentes, porque basta você olhar quem é maior e acabou. O problema está quando você tem essas partes inteiras iguais, né? Que não é tão complexo assim, tá bom? Mas vocês vão analisar aqui, ó. Então, você tem, qual é o número maior? 1,41 ou 1,041. Então, perceba que a parte inteira aqui é 1 e a parte inteira aqui também é 1. Ou seja, você possui a mesma parte inteira. Então, pela parte inteira não tem como você saber. Então, você vai olhar o próximo algarismo. Observa só, quem é o próximo algarismo depois da vírgula? Aqui é o 4 e aqui é o 0. Quem é maior, o 4 ou o 0? O 4, obviamente, né? Então, eu posso afirmar que 1,41 é maior do que 1,041. É a mesma coisa que eu falar, ó. Fulano tirou 1,4, mas o colega dele tirou 1,6. Então, quem é maior? Ó, o inteiro é o mesmo, que é 1. Então, você vai olhar o número que vem depois da vírgula. Nesse caso aqui, o 4, e nesse caso aqui, o 6. Então, 1,6 é maior que 1,4. Ou então, 1,4 menor que 1,6. Tá bom? Bem tranquilo também, né? Não tem dificuldade, não. Mais alguns exemplos. Se você tem, ó, primeiro número igual, que é o 0. Segundo número igual também, que é o 0. Parte para o outro. Também é igual, que é o 2. Agora, você analisa o último, então. Quem é maior, 5 ou 0? 5. Então, esse número aqui, ele vai ser maior do que esse outro. Ok? Da mesma forma, você tem aqui o primeiro número igual, o segundo número, ó, aqui é 1 e aqui é 2. 1 ou 2 que é maior? O 2, né? Então, 1,11 é menor do que 1,20. Então, bem tranquilo também essa comparação, certo? Não tem dificuldade essa comparação nem quando a parte inteira for igual, nem quando a parte inteira for diferente. Números decimais e fracionários na reta numérica. A gente viu que a gente consegue representar numa reta que a gente chama de reta numérica os números, né? A gente viu até então os números naturais, que você tem aqui 0, 1, 2, 3, 4. Então, você vai seguindo aqui com essa reta para a direita, certo? Quando você vem aqui para a esquerda, esses números são negativos, antes do 0, né? E depois do 0, você tem os números que a gente chama de números positivos, tá certo? Agora, como é que você vai encaixar esses números decimais aqui nessa reta numérica? Por exemplo, vamos ver aqui que os coleguinhas estão conversando aqui, ó. 1 sobre 5 é maior que 0 e menor que 1. Sim, né? Porque você está pegando 1 e dividindo em 5 partes iguais. Ou seja, ele vai ser maior que 0, sim, porque está escrito 1 aqui em cima, né? E vai ser menor do que 1. Por quê? Porque se você dividir 1 em 5 partes iguais, então você não ultrapassa 1. Você, na verdade, você diminui, né, em 5 partes iguais, só que continua sendo maior que 0, certo? Então, bora ver o que o colega fez. Desenhei uma reta numérica e localizei os pontos que representam os números 0 e 1. Está aqui, ó, o número 0 aqui embaixo, ó, e o número 1 aqui, certo? Aí tem alguns pontos aqui. O que ele fez depois? Depois, dividiu o intervalo da reta entre o 0 e o 1 em 5 partes de mesma medida. Por que ele fez isso? Porque ele está pegando, ó, o 1 e dividindo em 5 partes iguais. Então, se você contar, ó, você tem aqui, olha só, uma parte, 2, 3, 4, 5 partes iguais, certo? O primeiro ponto, a partir do 0 à direita, então depois do 0, é o que corresponde a 1/5. Sim, né? Porque ele dividiu em 5 partes iguais, ele só quer o 1 sobre 5. Então, o primeiro ponto. Se fosse 2 sobre 5 era aqui, 3 sobre 5 aqui, 4 sobre 5 e assim por diante, tá certo? Então, ele localizou esse pontinho aqui, ó, como sendo
um 1 sobre 5, ou 1/5, como a gente normalmente costuma falar. A coleguinha aqui fez o seguinte: 1/5 é equivalente a 2 sobre 10. Então, o que ela fez? Ela transformou essa fração numa fração equivalente, multiplicando em cima e embaixo por 2. Então, ficou o quê? Ficou 2 sobre 10. Que na forma decimal pode ser expresso por 0,2. A gente acabou de aprender isso aqui, de converter a fração numa forma decimal, né? Então, 2 sobre 10 é a mesma coisa que 0,2. Esse número está entre o 0 e o 1, certo? Por quê? Porque ele é maior que 0, porém é menor que 1. Localizei os pontos que representam o 0 e o 1 na reta numérica. Na verdade, ela fez aqui a mesma coisa que ele agora, né? E depois dividiu o intervalo da reta entre 0 e 1 em 10 partes iguais, né? Em 10 partes de mesma medida. Então, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, dividiu aqui em 10 partes iguais. O que ela fez depois? Depois, localizei o segundo ponto. Por quê? Porque é 0,2, né? A partir do 0 à direita, que corresponde ao número 0,2. Então, ela foi contando aqui, ó. Aqui é 0, então esse aqui é 0,1. Então, o ponto está aqui, ó, que é o nosso 0,2, tá bom? Se fosse continuando, 0,3, 0,4, 0,5. O que é esse 0,2? É a mesma coisa que o nosso 1 sobre 5 que havíamos mostrado anteriormente, tá bom? Então, você precisa perceber que entre 0 e 1 existem vários pontos aqui que você pode dividir, ó, que são esses números decimais. Da mesma forma, entre 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4 e assim por diante. Tá bom? Então, quando a gente está falando de naturais, você tem 0, 1, 2, 3 e 4. Mas quando a gente está falando de decimais, que são esses números quebrados, esses números com vírgula, você tem 0,1, 0,2, ou então 0,11, 0,12, ou então 0,111, 0,112. Então, a gente consegue transformar em números ainda menores, né, do que os próprios números naturais. Ok, crianças? Mais um pequeno exemplo de como colocar esse número aqui na reta numérica. Então, você tem agora um exemplo mais complexo, que é 9 quartos. O que é esse 9 quartos? Certo? Se a gente fosse transformar aqui na reta numérica. Você tem duas opções. Ou você pega o 9 e divide por 4, tá certo? A gente vai chegar daqui a pouco nesses cálculos com operações com decimais, tá bom? Que vai dar com resultado decimal. Mas dá para fazer aqui, dividindo 9 por 4. Ou então você pode pensar o seguinte: o que é o 9 sobre 4? É a mesma coisa que 4 sobre 4, mais 4 sobre 4, mais 1 sobre 4. Concorda comigo? Porque o que você tem aqui? Você tem uma soma de frações com o mesmo denominador. Ou seja, eu vou conservar o 4, que é o denominador, e vou somar aqui em cima, ó, 4 mais 4, 8, 8 mais 1, 9. Então, estou falando que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, 9 quartos. Certo? Então, o que você tem aqui? Ó? 4 quartos mais 4 quartos, aqui você tem o quê? 1 mais 1, né? 4 sobre 4 é igual a 1, e 4 sobre 4 é igual a 1. Ou seja, você tem 2 inteiros, né? 1 mais 1 é igual a 2 inteiros. Ou seja, você sabe que esse número aqui vai estar depois do 2. Por quê? Porque ele é 2 inteiros mais 1 quarto. Então, como é que a gente faria isso aqui na reta numérica? O 2 está aqui, né? Ele vai ser maior que 2, porém vai ser menor do que 3. Por quê? Porque ele vai ser 2 inteiros e 1 quarto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 2 e o 3, esse intervalo aqui entre o 2 e o 3, e dividi-lo em 4 partes iguais. Então, você teria o quê? 1, 2, 3, 4. Né? Até aqui, ó, entre o 2 e entre o 3. Né? Entre o 2 e 3. Então, você tem 4 partes iguais. Como eu estou falando de 1 quarto, seria a primeira parte dessas 4 partes. Então, você tem aqui, ó, 1 quarto vai estar exatamente aqui. Ou seja, aquele número que a gente falou inicialmente, 9 sobre 4, está localizado exatamente nesse ponto que a gente está mostrando aqui acima. Tá bom? Então, talvez alguns números fiquem um pouco complexos. Então, você vai ter que pensar como transformar essa fração, né, em outras frações para que você consiga localizá-la na reta numérica. Ou então você vai poder fazer a divisão de 9 sobre 4. Tá bom?
Enfim, meus amores, a gente aprendeu aqui, então, a primeira parte de números decimais, que é conhecer esses números decimais, como transformar número decimal em fração e vice-versa, certo? E como localizar esses números ali no que a gente chama de reta numérica. Então, a gente vai praticar um pouquinho mais agora desse conteúdo, né, desses conceitos, para que nas próximas aulas a gente trabalhe com as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão entre esses números decimais. Então, eu quero de vocês que vocês façam a página 223, a questão 2, as questões 3 e 4 na página 225 e a questão 1 na página 230, tá bom? Perceba que no sábado a gente tem mais uma aula gravada. Então, a gente vai fazer o complemento desse conteúdo, a continuação desse conteúdo, né? Possivelmente falando ali de adição e subtração. Talvez a gente introduza também multiplicação, vai depender muito do tempo que eu trabalhar essas duas operações, tá bom? E possivelmente na segunda a gente ainda tenha mais uma aula gravada, mas eu confirmo isso com vocês durante a semana, durante o final de semana e na hora que o Cleide postar o horário para vocês, tá bom? Então essa tarefa aqui, essa atividade aqui, ela vai se juntar à atividade de sábado, por exemplo, né? Para ser corrigida na próxima semana. Então, muito cuidado aí, né? Administre bem o tempo de vocês, para que vocês consigam fazer essas atividades para me entregar aí na próxima semana, tá bom? Eu vou colocar uma data aqui, possivelmente para segunda-feira, tá bom? Mas aí a aula de sábado pode ser que fique para outro dia, os exercícios de sábado, tá bom? Mas eu vou adiantando isso para vocês na hora que Cleide postar o horário. Ok, meus amores? A gente fica por aqui, então. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.